E aí, gente, tudo bem? Como prometido, a gente vai dar continuidade ao assunto de biologia, a parte das vitaminas. Na aula passada, eu falei sobre as vitaminas lipossolúveis. A gente vai comentar rapidamente sobre as vitaminas hidrossolúveis, né? Aquelas que são dissolvidas e transportadas no contexto da água. Para que a gente feche essa primeira etapa e aí inicie o capítulo das proteínas, como falado também no finalzinho da aula passada, certo? Então, para quem assistiu o vídeo completo, que acessou por inteiro, então deve ter visto essas informações que eu passei para todos, beleza? Então, a gente avaliou a estrutura, as funções gerais que as vitaminas têm, né? A função global, que é atuar sempre como um cofator, como coadjuvante de um processo, sem necessariamente agir diretamente nele. Existem algumas vitaminas que agem diretamente nos processos, como, por exemplo, na ação antioxidante, né? Combatendo, neutralizando, a gente pode trabalhar assim, combater, neutralizar os radicais livres para evitar um envelhecimento precoce da célula. Então, quando você toma, por exemplo, aqui o suco detox, ele é rico em vitamina E e vitamina C. São duas vitaminas, uma lipossolúvel, que é a vitamina E, e uma hidrossolúvel, que é a vitamina C, importantes para que todo resíduo celular que libere esses radicais livres, que naturalmente isso acontece, é normal, por exemplo, dentro do processo de respiração celular, em qualquer outro tipo de metabolismo, é comum acontecer a liberação dos radicais livres. E que é por isso que, com o passar dos anos, a gente vai perdendo essa capacidade de combater e há uma tendência de envelhecimento celular. O que não pode acontecer é um envelhecimento precoce, quando você tem uma grande quantidade deles sendo liberados ou assimilados. Então, quando a gente fala, por exemplo, das frituras, qual é o problema da fritura? A fritura você aquece demais, de forma excessiva, o óleo, para que frite o alimento. Então, esse óleo aquecido, em grande quantidade, ele pode, e provavelmente vai, liberar os radicais livres que você vai ingerir. Então, além daqueles que você produz, daqueles que você acaba produzindo, por um processo de metabolismo natural, existem aqueles que você assimila na dieta, na sua alimentação, que auxiliam e em conjunto provocam esse envelhecimento precoce. Então, algumas substâncias importantes para que a gente neutralize esse conjunto de substâncias. Então, vitamina E e vitamina C. Só que além da vitamina C ter essa função, ela tem outras. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a sequência da tabela das vitaminas para que a gente vá destrinchando cada uma delas e assim, se der, a gente já começa a falar de proteínas para que o vídeo também, para que essa aula também não fique muito longa e você perca a paciência na metade e deixe de assistir, certo? Então é importante sempre que você, como os canais de dúvida sempre ficam abertos, e vocês têm o contato dos professores, qualquer dúvida a respeito de assuntos, então vocês estão assistindo, lancem essas dúvidas e que a gente, na aula seguinte, no meu caso, eu vou tentar trabalhar essas dúvidas e, se possível, explicando mais uma vez o conteúdo, procurando uma forma diferente, para que o aluno tenha maior possibilidade de compreensão. Certo? Então é importante isso. Apesar de a gente estar distante, mas a proximidade tem que ser feita dessa forma. Certo? E, mais uma vez, aconselhando a todos vocês, manter sempre as normas de segurança, por mais que ocorra a liberação das atividades econômicas. O que foi feito foi isso, liberou atividades econômicas, para ter o cuidado e manter sempre aquelas normas de segurança de saúde pessoal e, consequentemente, do outro, né? Então, a prevenção não é só para você, a prevenção é para todos. Então, o uso de máscara não é só para prevenir, para você não ter problema, é para você não transmitir. Se você já teve o caso de ter tido e achou que produziu os anticorpos, mesmo assim, dá uma segurança para o colega, tá? Para outra pessoa, sai na rua utilizando a sua máscara, beleza? Então, mais um recadinho para vocês, para que a gente não esqueça que a pandemia não acabou, certo? O risco está aí, o risco é recorrente, ele é iminente, qualquer pessoa pode pegar, não importa quem. Tá? Então, a gente tem que ter sempre toda essa noção e esse conhecimento. Vocês, como pessoas de acesso à informação, têm que ter um norte das possibilidades, né? Ter um direcionamento, o que é que você deve não fazer,
todo mundo tem consciência disso, é só cumprir, beleza? Então, a gente vai dar sequência aqui e colocar a informação, ou o conjunto de informações que eu tinha trabalhado com a turma, certo? Então, eu tinha falado das vitaminas, dessas vitaminas que a gente chama de lipossolúveis, foi o primeiro, a primeira sequência de substâncias, né? Um dos colegas pediu para que eu colocasse algumas informações, porque a imagem acabou ficando ruim, não dava para perceber onde é que estava o texto, certo? Então, foi essa tabelinha aqui, tá vendo? Ó, vitamina A, formação de rodopsina, e que vai, na carência, provocar cegueira noturna, xeroftalmia e a cegueira por completo, certo? Então, eu tinha colocado para vocês só cegueira noturna, mas lembre que existem outras consequências da falta dessa vitamina, desse quadro de desnutrição. Então, quando a gente coloca aqui que é a carência, é que está faltando essa substância. Faltando é não ter o nutriente, é desnutrição, certo? Então, é um exemplo típico de desnutrição. Segunda vitamina que eu coloquei foi a vitamina D, tá? Aquela que aumenta a absorção de cálcio no intestino. Então, primeiro tem que lembrar que ela é derivada, ou ela é produzida na pele pela ação da luz solar. Essa luz solar agindo, ela vai fazer a conversão da provitamina D, que é o derivado de colesterol, em vitamina D. Assim que ela é produzida, aumenta a capacidade de absorção intestinal a respeito do cálcio. Então, o cálcio já é absorvido naturalmente. Com ela, você absorve mais. Por que é necessário? Porque você tem que construir uma parte esquelética intensa e manter uma estrutura. Porque não é só formar, é formar e manter. Porque o osso, a todo instante, ele perde a matriz óssea, que é o fosfato de cálcio, como também ele precisa refazer. Porque como ele é um reservatório de cálcio para atividade, quando você não tem no intestino, você tem que retirar dessa reserva. Então, é importante a gente sempre renovar. Por isso que é necessário necessária a atuação da vitamina D para poder absorver e fortalecer os ossos. Então, a ausência dele no adulto seria um caso de osteoporose, mas no caso da infância, em que a pessoa está em formação ainda na sua estrutura óssea, a gente vai chamar o quadro de raquitismo. A vitamina E, que eu disse para vocês, que é ação antioxidante, mas que também ela tem função, tá? Ela tem função na produção de gameta, né, que a gente chama de fertilidade. Mas essa daqui é que é mais chamativa, né? A ação que normalmente eu cobro nas minhas provas é a ação antioxidante da vitamina E. A vitamina K, que é aquela que bactérias intestinais têm a possibilidade de produzir, certo? Ela, assim como outras substâncias que são produzidas no corpo, que são necessárias para o corpo, né? São produzidas também por bactérias intestinais. Então, ela vai atuar na coagulação sanguínea. Não é que ela vai fazer a coagulação sanguínea. Ela é uma coenzima, ou seja, ela auxilia, ela faz parte de uma enzima que inicia o processo de catálise, ou seja, de transformação de substâncias, e que vai desencadear o processo de formação de fibras do sangue para que faça a coagulação, ou seja, para que forme uma rede retendo células sanguíneas e impedindo que o sangue saia. Ou seja, quando não tem a vitamina K, deixa de desenvolver de forma rápida e consistente as fibras do sangue, e não havendo coágulo, certo? Quando o tecido é rompido, não pode haver formação de coágulo dentro de um vaso sanguíneo íntegro, certo? Inteiro. Quando isso acontece, aí já é trombose, já é um outro quadro clínico que a gente tem que ter cuidado, porque pode provocar a morte de uma pessoa. Então, quando existe o corte, que existe o sangramento, esse sangramento tem que ser estancado. Então, aí, entrando em contato com o ambiente externo, vai haver o processo de coagulação. Não havendo, ocorre as hemorragias. Por isso que a falta dela vai provocar hemorragia. Então, essas foram as 4 vitaminas que eu comentei com vocês na aula anterior. E a gente vai analisar a partir da vitamina C, que é chamada de ácido ascórbico, que vocês estão percebendo aí. Que tipo de alimento você pode encontrar? Frutas, certo? Então, o alimento in natura, ou seja, ele vindo diretamente da natureza, sem nenhuma transformação, porque como ela é uma substância que, com a ação da temperatura, ela sofre uma modificação e perde a sua capacidade funcional, é interessante sempre que a gente obtenha no alimento ele
em vivo, né? Ele in natura ainda, sem nenhuma transformação por aquecimento, por cozimento. Então, em geral, as vitaminas do hidrossolúveis, elas têm essa propriedade. É importante que você tenha ela na alimentação, alimentos como hortaliças, né? As verduras, frutas, é importante que a gente tenha a alimentação também nesse sentido para poder obter esses nutrientes. Quais são as funções que a vitamina C ela desempenha? Então, uma delas, está aí mostrando para vocês, é a produção, participar do processo de produção de colágeno. Então, eu comentei com a turma já a respeito de uma substância importantíssima e a mais abundante do corpo, que é a água. Então, se eu pegar um corpo de uma pessoa adulta, tá? Assim como eu, 70 e tantos quilos, 72, 74 quilos, desses 74 a gente sabe que a substância mais, em maior quantidade é a água, cerca de 49 a 50 quilos, que é 70% do corpo de uma pessoa adulta em condições normais é de água. O restante, ou seja, os 30%, ele engloba todos os outros grupos de substâncias, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, carboidratos, vitaminas e minerais. Vitaminas e minerais são aqueles que têm menor quantidade. É coisa de miligramas o que a gente precisa de cada um deles por dia. Então é importante que a gente saiba que, em termos de percentual, é muito pequeno o percentual, primeiro, de minerais e, por último, sim, de vitaminas, certo? Mas essa proteína, que a gente chama de colágeno, que tem uma função importante, o nome dela já ajuda demais o que ela vai fazer, né? Colar, certo? Juntar. Ela é o principal componente de um tecido chamado tecido conjuntivo, que vai fazer com que todos os outros tecidos eles fiquem sempre próximos uns dos outros, colando, juntando. É a proteína mais abundante que a gente tem, certo? Então, primeira substância mais abundante é a água, segundo grupo mais abundante são as proteínas. Das proteínas, a mais abundante é o colágeno. A gente vai encontrar ela basicamente em toda a parte do corpo. Por exemplo, nosso osso, ele é basicamente 50% de matriz óssea, certo? Que é de cálcio, e basicamente quase esse percentual de colágeno. Então, são as duas substâncias. Quando você, por exemplo, pega um osso, já devo ter comentado isso aí com vocês, pega um osso de galinha e você coloca no vinagre. Se você colocar no vinagre, você deixa lá durante mais ou menos 10 dias, você vai perceber que depois desses 10 dias, o vinagre ele vai ter uma ação de desmanchar a matriz de fosfato de cálcio. Então, o fosfato de cálcio vai ficar diluído. E o que vai restar é como se fosse uma borracha, mas é extremamente resistente. Você vai dobrando, dobrando e ela não quebra. Então, o osso ela tem essas duas condições. Ele tem a matriz de fosfato de cálcio e o componente de colágeno. Esse colágeno vai dar resistência ao tecido ósseo. Então, quando a gente dá qualquer pancada, tal, você der uma pancada, gente, não é totalmente consistente, tá? Não é rígido apenas. Não dá para perceber, teria que ser numa câmera extremamente, com a imagem muito lenta, para a gente poder perceber que o osso ele curva e depois ele volta, certo? Então, essa capacidade de curvar e voltar é a elasticidade provocada pela presença desse colágeno. A gente dá uma esticadinha na pele, certo? Então, essa esticadinha na pele, não no músculo, mas na pele, ela também é permitida porque existe além da queratina que está cobrindo a camada, mas existe tecido conjuntivo aí na derme, que é a segunda camada. E ela é rica em colágeno também. Os vasos sanguíneos apresentam colágeno, e principalmente as artérias, né? Porque as artérias têm a capacidade de... tem a função de resistir a uma pressão interna de dentro para fora, que é a pressão sanguínea, que a gente chama de pressão arterial, tá? Porque ela acontece nas artérias. Então, o coração contrai, bombeia o sangue sai, exercendo uma pressão grande, ele estica e volta. Estica e volta. Então, esse movimento é porque tem que existir uma propriedade de resistência. E essa resistência é dada por essa proteína. Então, a gente pode indicar o seguinte, essa proteína que tem como substância essencial para ser produzida a vitamina C, então a vitamina C, obtida desses alimentos que eu coloquei como exemplo aí, participa do processo de produção, você produz o colágeno, que ele vai estar no osso, conferindo resistência. Um exemplo de perda de resistência do osso, quando você assa o osso da galinha. Eu coloquei o exemplo de você colocar o vinagre, e eu estou dando o exemplo para você colocar ele assado. Você coloca ele assado, a galera vai lá e vai comer a carne de galinha,
mastiga o osso, porque ele não está tão consistente assim. Ele está duro, mas quando você força um pouquinho, quebra, dá aquele estalinho. Então, a facilidade que a gente tem de quebrar nesse momento é porque ele perdeu a resistência. Ele não dobra agora, ele só quebra, certo? Então, resistência é a capacidade de flexionar, sem quebrar. E dureza é a intensidade que a gente tem de apertar, por exemplo, e sentir o aspecto mais consistente, certo? Então, a função do colágeno nesses tecidos é bastante clara. Nos ossos, conferindo resistência, na pele, conferindo resistência, e nos vasos sanguíneos, conferindo resistência. Além de ter a função antioxidante, que é a mesma explicação que eu falei para vocês a respeito da vitamina E. Ah, professor, mas não sei, não lembro mais como é que está essa vitamina E. O link está lá, vocês acessem, dão assistida no vídeo anterior e vê quais foram os comentários a respeito da vitamina E. Certo? Bom, qual é o problema quando a gente tem uma dieta em que há falta dessa vitamina? Algumas pessoas que sofrem de problemas estomacais, né, que têm gastrite, então tem que evitar esse tipo de comida mais ácida, porque o estômago já é ácido, você coloca uma comida que tem um alto grau de acidez e isso daí interfere e provoca maior inflamação na mucosa gástrica e provoca dor, né, que aí é a característica da gastrite. Então, elas normalmente deixam de ter uma alimentação mais puxada para esse lado e começam a aparecer algumas características específicas desse problema provocado pela falta de vitamina C. Por exemplo, como a manchinha roxa espalhada em várias regiões do corpo, como se ele tivesse tido muita pancada. Quando é por pancada, é tranquilo, né? Porque você teve a pancada, rompeu um vaso, vai haver uma hemorragia, essa hemorragia vai ser estancada, mas o sangue vai ficar coagulado lá de fora. E aí vai aparecer a manchinha roxa, tá? Que é o sangue coagulado porque teve uma microhemorragia. Ou um pequeno sangramento. Né? Vamos colocar assim, então o pessoal vai entrar em pânico achando que vai ter hemorragia interna. Só que quando falta essa vitamina, as consequências vão ser exatamente naquilo que o colágeno funciona. Por exemplo, na formação do osso, na formação da pele e na formação dos vasos, conferindo o que de característica? Resistência. Certo? É a característica a ação dessa proteína. Então, vai ter perda de resistência dos ossos, vai ocorrer perda de resistência da pele e perda de resistência nos vasos. Quais são as consequências, né, dessa perda de resistência? O osso ele quebra com facilidade. Tá? Você faz aqui, bateu na mesa, bateu aqui no paredão, que a gente bate normalmente, você está... No caso de uma pessoa que tem a deficiência da vitamina C, vai quebrar, porque ele está rígido, mas não está resistente. Então, quando você força, você sente a dureza, pode riscar qualquer coisa, mas ele quebra com facilidade porque perdeu a resistência. Então, ossos quebradiços é uma consequência da falta de vitamina C. É quase o estilo osso de vidro, que quebra com muita facilidade, que é em virtude da falta de colágeno também em pessoas que têm esse problema, que já é um problema hereditário, já é uma outra ação. O que é que vai ter mais? Uma pessoa vai estar lá, dá uma risada, tá? E aí, quando faz isso, rasga com facilidade a pele. E aí você vai tendo sangramentos na pele, tá? Nas regiões que tem maior intensidade de esticar, certo? Maior capacidade de esticar. Fissuras na boca, tal. E aí, como também tem a saída, vai provocar também esse sangramento externo, você vai perceber que é um caso de hemorragia. Como também os vasos internos, eles podem se romper. Os microvasos, né? Que seriam as arteríolas, os vasos mais finos em termos de pressão, que sofrem pressão interna. Como não tem o colágeno em grande quantidade, ele está sendo perdido, porque a gente precisa sempre renovar, assim que ocorre o bombeamento, o vaso estica, perdeu a elasticidade, ele quebra. Tá? Então, se for um vaso pequeno, vai ficando as manchinhas maiores, mas se for um vaso maior, aí a consequência é mais grave. Então, todo esse conjunto, tá, de ações, como ossos quebradiços, fissuras e rachaduras na pele, tá, com sangramento, sangramentos internos com microhemorragia, isso aí é característica do escorbuto, que antigamente era chamado de mal dos marinheiros. Em virtude de acontecer esse fenômeno nas grandes navegações do século XVI, em que o pessoal viajava durante muito tempo, mas não levava muito alimento, como esse, né, frutas, porque estragavam durante a viagem. Então, era basicamente peixe e os alimentos que eles levavam no navio para poder, animais que eles matavam tal, para poder comer a carne.
feijão, que durava mais tempo, tá? Cereais, mas alimentos de origem vegetal in natura, ou seja, com condições de manter ainda as propriedades das vitaminas, como, por exemplo, a vitamina C, eles não levavam. Então, muitas pessoas apresentavam esse sintoma, né? Do nada, o osso ficava quebradiço, começava a ter sangramentos, e hemorragia, a pessoa morria dessa consequência. Era um mal que acontecia com os marinheiros. Mas que, na verdade, hoje a gente chama de escorbuto, e esse nome é derivado do nome da substância, que é chamada de ácido ascórbico, certo? A outra vitamina, a vitamina B1, essa vitamina B1 atua na respiração celular, mas que também, essas vitaminas, todas elas do complexo B, tá? A gente vai analisar algumas do complexo B, elas têm ação sempre na formação de células sanguíneas. Por isso que uma das consequências de qualquer falta de vitamina seria anemia. A pessoa está com anemia, toma sulfato ferroso e complexo B, certo? Porque são dois grupos de substâncias, um mineral, metal, e as vitaminas, que vão fazer com que o seu corpo tenha a tendência de produzir mais essas células para transporte de oxigênio. E essa respiração celular, não é essa respiração que a gente faz, tá, gente? Colocar o ar para o pulmão e jogar para fora. É a respiração pulmonar. A respiração celular que eu estou falando aqui é aquela que acontece no interior de uma célula para que ocorra a liberação de energia para que nosso corpo funcione. Até uma pessoa em coma, ela está precisando de uma certa quantidade de energia para manter o sistema nervoso e os demais sistemas em atividade. Então, só que existem alguns sistemas e alguns tecidos que têm uma necessidade energética maior do que outros. Por exemplo, o osso precisa de energia, mas o cérebro precisa mais. Tá? Por quê? Porque o cérebro ele tem uma atividade constante, o osso não. O músculo precisa mais do que o osso, mas ele precisa de menos energia do que o cérebro, porque ele só funciona em determinados momentos. Por exemplo, agora eu estou mexendo só essa parte do tronco, tá? Alguma musculatura da perna para poder manter o padrão de estabilização corporal. Mas a gente não tem necessidade energética o tempo inteiro, tá? Só no momento que vai contrair. Mas, de qualquer forma, eu preciso dela para liberação de energia. A gente vai utilizar a glicose, que é o açúcar principal para a gente utilizar, pode utilizar outras substâncias orgânicas, mas a glicose é a principal. E lá na mitocôndria, na célula, a mitocôndria é uma organela do citoplasma celular, ou do citoplasma só, né? Citoplasma celular. Então, junto com o oxigênio que vem do ar, acontece o fenômeno da respiração aeróbica. E esse fenômeno vai liberar. E para acontecer essa degradação, quebrar essa molécula de glicose, quebrar essa substância orgânica, existe uma sequência de enzimas que vão atuando gradualmente para que a energia seja liberada de forma parcial. Porque se liberar toda, acaba matando a célula, porque é muita energia. Então, libera gradualmente. Essas enzimas, elas fazem parte de um conjunto chamado de cadeia respiratória. Então, enzimas da cadeia respiratória. A vitamina B1, ela participa da formação de uma dessas enzimas. Então, por isso que quando não tem essa substância, existe um déficit, ou seja, uma queda da produção de energia no corpo. E quem é que vai sofrer primeiro? Que tipo de tecido é que sofre? Aquele que normalmente precisa de mais energia, que é o tecido nervoso. Então, esse tecido nervoso que tem uma necessidade de energia maior, é que vai ser prejudicado logo. Por isso que vai acontecer o prejuízo nele, tá vendo? Neurite. Neurite é um distúrbio no sistema nervoso. É uma inflamação, em virtude da deficiência energética que está tendo nele. E você acaba tendo uma fraqueza generalizada. Essa fraqueza generalizada, ela tem um termo que foi utilizado e é colocado como o nome do problema, que é o beriberi. Se você for pesquisar beriberi, fraqueza geral. Então, sonolência, distúrbios de sono, tá? Por quê? Porque você não tem energia para manter seu sistema nervoso ativo. Então, ele tenta entrar em dormência. Tá? Não é esse sono que a gente está aqui, por exemplo, às altas horas da noite, fazendo a gravação desse vídeo para vocês. Estou com sono. Não é esse sono. Tá? A gente está cansado, vai dormir, amanhã amanhece com a disposição normal. No caso desse, é falta de energia por inteiro. E aí, existe um declínio do sistema nervoso, do tecido nervoso, que pode levar a pessoa a um coma, um estágio de coma, né? Porque o que é o coma? É uma defesa corporal quando você não tem condições de produzir energia de forma suficiente para manter todo o corpo funcionando. Então, vamos manter as partes funcionais. Aquelas partes que são essenciais, coração, respiração e o cérebro, tá? Então, a falta da vitamina B1 acarreta o beriberi, que é a neurite.
A vitamina B3, que também, lembre sempre que está relacionado com a formação de hemácia, mas ela tem um papel importante na manutenção da estrutura da pele, tá? Que é aquela camada de queratina, e a da epiderme, que é a camada mais externa da pele. Uma das consequências da falta dessa vitamina é a pele ficar extremamente áspera, que na nomenclatura italiana, tá? No italiano, é pele agra, pele áspera. Esse daí vai ser o termo que vocês vão encontrar com facilidade nos livros. E para não ficar esse termo aí, a gente portuguesa a palavra toda e ficou o termo pelagra. É áspera. Imagine um aspecto aí, aquela casca de ferida que fica, ela é um pouquinho mais mole, então fica mais ou menos com aquele aspecto ali. Fica enrugado, você vê, parece que está descascando a estrutura da camada da pele. Tem a vitamina B2, B5, B6, B7, por exemplo, o ácido fólico, se não me engano é B8, é o ácido fólico. Então, a gente tem uma sequência de B1 até B12, certo? Mas a gente vai colocar todas não. Vai colocar, por exemplo, aqui só a vitamina B6. B12. A vitamina B6, por exemplo, quando tem falta dela, o corpo começa a ter espasmos musculares. Aquelas contrações. Do nada, começa a contrair. Tá? No braço, na musculatura do queixo, no ombro. Então, em geral, é falta de algum tipo de vitamina, geralmente a falta da vitamina B12, que deixa de ter ação de controle em alguma função do tecido nervoso. Tá? A vitamina B12, então, ela participa do processo chamado maturação da hemácia. Por que esse processo de maturação da hemácia? A hemácia, na verdade, é uma célula que não tem núcleo, diferentemente de todas as outras que tem no corpo. As células que a gente tem, ela tem núcleo, porque ela precisa do núcleo para sofrer a divisão. Primeiro tem que ter a divisão do DNA, para depois ter a divisão celular, como a gente vai ver quando chegar no assunto de citologia. Apesar dela não ter núcleo, mas ela é derivada de uma célula que tem núcleo, que é produzida, eu acho que você já ouviu falar, na medula óssea vermelha. Aquela medula que quando o pessoal está com um problema terrível, certo? Que a leucemia, né? Aí faz o transplante de medula óssea. É um conjunto de células indiferenciadas que tem a possibilidade de formar células sanguíneas, leucócitos, plaquetas e hemácias. Só que essa hemácia, quando ela é produzida, ela é derivada de uma célula que tem núcleo, portanto, ela tem núcleo no início do seu processo. Quando ela está no estágio de núcleo, a gente chama de eritroblasto, certo? É o eritroblasto. Ela vai dar origem ainda à célula sanguínea com função de transporte de oxigênio. E aí, durante esse processo de formação, esse eritroblasto, ele tem que ter uma modificação para conquistar, digamos assim, mais espaço para a hemoglobina e aí ter uma maior capacidade de transporte de oxigênio. A hemoglobina é a proteína que transporta oxigênio e que vai estar presente na hemácia. E esse núcleo ele tem que ser jogado fora. Tem que ter uma exocitose nuclear. Ou seja, tem que jogar o núcleo para fora da célula e esse é o processo de maturação que a gente chama. Então, ele começa a se formar na medula óssea vermelha, mas ela tem que amadurecer. Ou seja, ela tem que tornar-se achatada. Como assim achatada? Imagina que você pegou uma massa de modelar, fez a bolinha, apertou dos dois lados, parecia um disco. Ela tem que ficar com esse aspecto. E aí a gente diz que ela está amadurecida. Portanto, o processo de amadurecimento com perda do núcleo, ele é devido à ação, em parte, né, conjunta, da vitamina B12 e ação enzimática no interior da célula. Quando falta essa vitamina, que você pode encontrar nessas condições aqui, o fígado também vai estar aqui, ó. O fígado é fonte de vitamina de qualquer tipo, tá, gente? Mas de vitamina do complexo B. Então você tem lá carne, leite, derivado, mas você não tem essa dieta, não tem essa fonte de vitamina B12. Então você vai ter um problema de formação de hemácia. Não é de atividade de hemácia, é o processo de formação da hemácia. Por exemplo, faltou ferro, você tem anemia, porque a hemácia não tem a condição de transporte de oxigênio. Certo? Não fica com a tonalidade vermelha que é devida à presença do metal ferro lá na sua estrutura. Então, tem a hemácia, mas ela não tem amadurecimento ainda, faltou amadurecer. Então, a gente caracteriza esse quadro não só como anemia, mas o termo utilizado é anemia perniciosa, certo? Que é esse termo pernicioso para anemia é específico da falta da vitamina B12.
tá, gente? Então, como prometido, aqui está o quadro completo das vitaminas do complexo B, as vitaminas A, D e K. Lembrando que essas 4 primeiras, elas são lipossolúveis, as 4 últimas, elas são hidrossolúveis. Lembrando que as hidrossolúveis tem um pouquinho mais, todo o complexo B está aí, mas a gente não coloca todas para não desgastar tempo, já que não tem tanta ação e funcionalidade naquelas questões de vestibular que geralmente o pessoal passa para os concursos, tá? Então, a gente fecha o conceito aqui e as informações a respeito de vitaminas, e na aula seguinte, vocês vão acompanhar aqui comigo as explicações a respeito das proteínas, que eu considero um grupo importantíssimo para ser lembrado, certo? Então, gente, agradeço aí a paciência de vocês ter assistido o vídeo e aula até o final. Se ficou alguma dúvida, questiona, manda as questões para mim, manda as perguntas e eu vou tentar responder na aula seguinte, certo? Então, gente, valeu, tchau e até a próxima.